Boa noite. Hoje eu queria falar sobre salvação. Eu quero falar sobre a maior promessa que Cristo nos prometeu, a salvação. Por que não se fala mais sobre isso hoje em dia? Por que não se prega mais isso nas igrejas? A salvação deveria ser o maior alvo das pregações, o maior alvo em congressos, retiros e encontros espirituais. Não se fala mais sobre salvação porque a maioria dos cristãos já se julgam salvos, quando na verdade não são. Talvez pensam ser salvos pelo fato de serem membros de uma igreja, por falarem em línguas estranhas, por terem dons espirituais e também porque um dia aceitaram Jesus em seus corações. Mas isso é garantia da nossa salvação? Isso nos dá segurança? Só existe uma doutrina bíblica que nos garante a salvação. É a doutrina da regeneração. É um novo nascimento. Se uma pessoa diz ser salva, mas não exerceu essa doutrina, se ela não nasceu de novo, então ela não está salva. Só é salvo quem é regenerado. Só é salvo quem nasceu de novo. Só é salvo quem teve a mente e o coração transformados e se tornou uma nova criatura. O novo nascimento é obra exclusiva do Espírito Santo. Ou seja, ninguém pode fazer isso a não ser Ele. Não é obra de denominação, isso nenhum homem pode executar. Não adianta congregar numa igreja. Não é por eu usar uma saia, falar em línguas, ser batizado nas águas. É necessário nascer de novo. O caráter humano que é mau, perverso, orgulhoso, egoísta, precisa ser transformado pelo caráter de Cristo, que é bom, cheio de amor, de paz e santidade. Isso é nascer de novo. A palavra de Deus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Isso significa que nem todos que estão na igreja são realmente convertidos, que realmente nasceram de novo. Jesus disse em João 3,3 que aquele que não nascer de novo, que aquele que não nascer do Espírito de Deus, não pode herdar o reino dos céus. Por que precisamos nascer de novo? Por que precisamos ser regenerados pelo Espírito Santo? Precisamos nascer de novo porque todos nós estamos mortos espiritualmente. Em Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e em pecados, quando ainda não éramos nascidos de novo. A morte espiritual veio por Adão. Deus ordenou Adão para que não comesse daquele fruto proibido, senão ele morreria. Quando Deus disse que ele morreria, Deus estava falando da morte espiritual e também da morte física. Então Adão pecou contra Deus e comeu do fruto e, consequentemente, Adão morreu espiritualmente. Adão perdeu seu estado original que foi criado. Então o pecado e a morte entraram no mundo, porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz em Romanos 5:12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Toda a raça humana herdou essa natureza pecaminosa de Adão. Todos que já nascem mortos espiritualmente, já nascem com essa condição. Davi diz em Salmos 51:5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Amados, você deve entender que toda a raça humana já nasce espiritualmente morta. Nós nascemos condenados. Não porque nós pecamos contra Deus, mas porque nascemos contaminados com o vírus do pecado dentro de nós. Já nascemos com essa natureza pecaminosa. Deus é um Deus justo e santo. Se todos nós pecamos contra Ele, todos nós somos culpados do nosso pecado. Nós quebramos sua lei e seus mandamentos. Todos nós merecemos ser punidos e condenados por Ele, pois Deus é justo e nós culpados. Deus tem que nos condenar, Ele tem que fazer justiça, porque Ele é justo. E como Ele nos perdoa, Ele nos justifica, e mesmo assim continua sendo justo. O segredo está na cruz de Jesus. Deus preparou um caminho de salvação para nós. Ele enviou seu único filho para pagar esse preço no nosso lugar, satisfazendo a sua justiça em seu filho, para que Ele possa nos justificar e ainda continuar sendo justo. Somos nós que merecemos ser punidos. Somos nós que pecamos e merecemos a ira de Deus. Então Jesus, seu Filho, paga o preço no nosso lugar. Ele foi morto no nosso lugar. A ira de Deus que era para ser derramada sobre mim e sobre você, caiu sobre Jesus. E quando Jesus na cruz diz, está consumado, Ele cumpriu e satisfaz a justiça de Deus. Agora, através de Jesus Cristo, Deus justifica o pecador. Agora, através de Jesus, Ele regenera e faz o pecador nascer de novo e o salva pela sua graça. A pergunta que eu quero fazer aqui agora é, o que eu devo fazer para nascer de novo? Como eu posso ser salvo? Primeiro devemos entender que a salvação é pela graça. É a graça, é um favor merecido. Em Efésios 2:8 diz que somos salvos pela graça. Somos salvos porque Cristo pagou um preço em nosso lugar. Somos salvos não pelas nossas obras, mas sim pela obra completa de Jesus na cruz. Então como eu posso adquirir essa graça? Como eu posso ser salvo? Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Devemos nos arrepender e confessar nossos pecados a Cristo.
Devemos crer pela fé nele, crer que ele pode nos salvar, crer que ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Meu irmão, esse é um assunto muito sério, que também é relacionado à eternidade. Devemos clamar a Cristo, nos arrepender, crermos nele, para que sejamos salvos. Disse Jesus: o que vem a mim, de maneira nenhuma não serei fora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. Deus abençoe a todos.